Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos aí a mais um Sola Escritura. Essa live que nós fazemos aí de segunda a quarta-feira, sempre desenvolvendo aí o nosso plano de leitura bíblica, mais do que anual. Nós estamos aí estudando a Palavra de Deus, lendo a Palavra de Deus, um capítulo por dia de segunda a quarta-feira. Oh, apareceu a Margarida. Andréa, seja muito bem-vinda. Cidinha, Deus abençoe. MFA Souza, Deus abençoe a sua vida. Todos que vocês estão passando aí, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quem puder, toque no coraçãozinho, tá? Porque assim o Instagram impulsiona a live para que outras pessoas possam ter a oportunidade de estar conosco e ler a palavra de Deus. Nós já estamos lendo aí a Bíblia desde o mês de janeiro, desde 1º de janeiro a gente começou a ler a palavra de Deus e nós estamos lendo, já terminamos aí 2 livros, estamos aí no 3º livro da Bíblia. Você tá sumida, hein? Deus abençoe sua vida. Elise, boa noite. Sidilene, vixe, hoje é dia dos desaparecidos aparecerem. Que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês que estão passando por aí. Toca no coraçãozinho, porque hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Levítico. Vamos estar dando aí continuidade aí aos estudos que nós estamos fazendo aí desde o início do ano, tá? Que bom, André, que você conseguiu entrar hoje. Espero que esteja tudo bem aí, viu? Em nome de Jesus, espero que seja tudo ok. Boa noite, Elísio. Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade, para que a gente possa entrar, tá? No capítulo propriamente dito e refletir o capítulo nessa noite. Sidilene fala: paz do Senhor, que saudade, estou numa sessão e queria saudar. Amém, Sidilene, que Deus abençoe sua vida. Eu estava aqui imaginando, né? Imaginando justamente isso, né? Você tinha tido um tempo, mas você não está tendo tempo não, você está ocupada. A gente vai orar por você depois, viu? Quer dizer, vou orar por você agora, né? Já que você não vai ficar aí até o final. Mas vamos orar agradecendo a Deus. Amém, Andréa. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos estar orando, Andréa, também em prol aí do contexto, tá? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, aqui estamos ao Senhor. Viemos lhe render graças, Senhor, mais uma vez, por mais essa rica oportunidade, por mais essa noite, por mais esse dia. Estamos aqui neste momento buscando aprender mais de Ti, porque o Senhor, assim, nos permitiu, nos livrou durante todo o dia de todo mal, nos conservou em vida, em saúde, nos deu aí a oportunidade de estarmos reunidos nesse momento, nessa noite, para ler um pouco mais da Tua Palavra e aprender um pouco mais da Tua vontade. Então venho rogar por todos aqueles que estão presentes, por aqueles que vão entrar, por aqueles que vão assistir no dia de amanhã, no decorrer dos dias, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um. Aos salvos, que o Senhor aperfeiçoe, e aqueles que estão perdidos, que o Senhor quebrante os corações e se revele para que haja salvação. Senhor, vai entrando em providência aí nas necessidades diárias. O Senhor sabe os contextos de vida de cada um dos Teus servos, o que eles têm vivido, o que eles têm passado. Vai entrando em providência, suprindo em suas necessidades. E nesse momento vai preparando os corações e as mentes para que possamos ler, compreender e tirar as aplicações concernentes aí nas suas palavras sagradas, para que possamos aí colocar em prática em nossas vidas. Vá assim nos capacitando, pois sem atuação não podemos fazer nada. Obrigado, Deus, por este momento. Ser conosco assim, nos abençoando. É no nome de Jesus que oramos. E todos dizem amém. Amém, gente? Levítico capítulo 9. Vamos ler aí Levítico capítulo 9, tá? Espero que vocês já tenham lido em casa. André, espero que você tenha, né? Não deixou de ler os capítulos. Espero que você tenha lido, tá bom, André? Assistindo talvez seja meio complicado, mas pelo menos ler. Espero que você tenha lido aí os capítulos que passaram para estar conosco agora no capítulo 9. No capítulo 8, nós vimos aí a consagração de Arão e seus filhos para o sacerdócio ali no templo, tá?
E aí no verso 1 do capítulo 9 está escrito assim: e aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. Ao 8º dia. Por quê? Por que ao 8º dia? E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos. Por que ao 8º dia? Nós falamos sobre algo ontem, né? Se Elísio estiver por aí, me fala aí, Elísio. Você ficou até o final ontem. Por que ele está se referindo aqui especificamente ao 8º dia? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Por que ao 8º dia? Por que não foi no 2º, no 3º, no 4º? No capítulo 8 nós falamos sobre a consagração de Arão e seus filhos. No final do capítulo 8 é nos dado uma informação importante. Alguém se lembra qual era ela? Eu apertei, né? Eu apertei sem abraçar. No final do capítulo, Moisés, depois que terminou toda a consagração, todos os sacrifícios ali em prol ali da consagração, ele passou a informação de que Arão e seus filhos deveriam ficar no templo durante 7 dias e não poderiam sair do templo durante 7 dias. E aqui no capítulo 9, no seu verso 1, a primeira informação que a gente recebe é de que Moisés, no 8º dia, chamou Arão e seus filhos, juntamente com os anciãos de Israel, né? E passou orientações. Por que no 8º dia? Porque os 7 dias de consagração haviam terminado. Então, agora ele está dando continuidade aí a todo esse processo ali de instalação, de início ali de ministério sacerdotal, levítico ali no templo. Então, no 8º dia, Moisés chegou e chamou Arão e seus filhos, os anciões de Israel, que são os líderes, né? Os cabeças de tribo ali, tá? E agora vai dar a oportunidade para que Arão ministre o primeiro sacrifício, tá? Exerça aí o seu ministério pela primeira vez. Então, no verso 2 ele fala: e disse Arão, toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto sem defeito e traze-os perante o Senhor. Ele pediu para que Arão trouxesse um bezerro e um carneiro para ele, Arão. Como sumo sacerdote, ele precisava ser consagrado, né? Antes de representar alguém, ele tinha que se purificar, né? Se acertar diante de Deus para ser aí o intermediador entre Deus aí e o homem, tá? Verso 3 ele fala: depois falarás aos filhos de Israel dizendo, tomai um bode para expiação, agora são os filhos de Israel, um bode para expiação do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem defeito para holocausto, também um boi e um carneiro para sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e a oferta de alimentos, a oferta de manjar, né? Amassada com azeite, porque hoje o Senhor vos aparecerá. No dia de hoje, Deus irá manifestar a sua glória. Vocês vão ver aí adiante. Então, a primeira coisa, Arão teria que fazer sacrifícios em prol dele. E depois iria receber do povo os animais para que pudesse fazer os demais sacrifícios, tá? Então, no verso 5, a gente percebe. Então, trouxe o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E aqui Deus está ali dando uma segunda oportunidade, de certa forma, né? Para Arão. Porque na primeira vez que Arão representou o povo, assumindo a liderança do povo, exercendo ali a intermediação como sacerdote diante do povo, a primeira vez que ele fez isso, ele fez um bezerro de ouro e colocou o povo para adorar esse bezerro, né? O povo meio que pressionou e ele aceitou e fez. E agora Deus está aqui, depois da consagração feita por Moisés, no capítulo 8, Deus está aqui dando a oportunidade dele sacrificar um bezerro de verdade, né? Quem sabe aí para poder
nessa segunda oportunidade, ele revê o que ele passou e diante de Deus reconhecer ali, realmente se render, olhar a misericórdia de Deus, o quanto Deus foi misericordioso para com ele, longânimo e tudo mais. E agora restaurar aí esse relacionamento e deixar as águas passadas lá no passado mesmo e olhar agora para frente, né? E aí Deus chama e a gente vê essa segunda chance sendo feita nesse exato momento, ele indo sacrificar pela primeira vez agora em prol dele, em prol do povo diante de Deus como líder espiritual, né? Moisés o consagrou no capítulo 8 e agora no capítulo 9 ele está assumindo a liderança sacerdotal deste povo. Tanto é que no verso 3 ele fala, depois falarás, você vai falar aos filhos de Israel. Não era mais Moisés que iria falar, era o próprio Arão que iria passar as instruções daquilo que era necessário para se adorar, né, a Deus naquele dia, tá? Naquele momento. Ele assume as rédeas aí. No verso 6 está escrito assim, e disse Moisés, esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Se tudo correr bem, no final, Deus irá manifestar a sua glória, tá? No verso 7, disse Moisés a Arão, chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto. Então, os primeiros sacrifícios são feitos ali por Arão, pelo sumo sacerdote, em prol dele mesmo diante de Deus, a fim de se purificar diante de Deus, para que possa assim representar o povo diante de Deus, tá? E ser esse intermediador aí, a função que Cristo hoje exerce para conosco, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está aqui Arão aqui exercendo o papel que Cristo hoje desempenha lá no céu, tá? E faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor, tá? Verso 8. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era para si mesmo. Tá vendo? Verso 8 falando, o bezerro era para ele. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue desse bezerro, né? E molhou o seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. As pontas eu já mostrei aqui ontem, né? O altar ali era um quadrado, e cada uma das quinas do quadrado tinha um chifre, e aí ele molhava ali o dedo no sangue do sacrifício daquele animal que foi morto ali naquele momento e tocava ali nas pontas ali do altar. O restante do sangue era jogado na base do altar e pôs sobre as pontas do altar. E continuando, e o restante do sangue derramou a base do altar. Verso 10. Mas a gordura, os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar como o Senhor ordenara. Por que é que ele separava a gordura, os rins e o fígado? Por que era separado a gordura, os rins e o fígado? Eu já falei isso aqui umas 3 ou 4 vezes nas lives aí no passado, ou mais do que isso ainda. Alguém se lembra o motivo de Deus requerer a gordura, de Deus requerer os rins e de Deus requerer o fígado? Alguém se lembra de alguma coisa? Coloca aí para mim, por favor. Para que eu possa ver se vocês gravaram alguma coisa aí do que passou. Eu frisei várias vezes o porquê de se separar essas partes durante o sacrifício dos animais. Alguém lembra de alguma coisa? Dá um tempinho aqui para que vocês possam responder. Não lembram, gente? Então tá, vou lá de novo, tá? A gordura era considerada a melhor parte do animal. Então aquilo que era de melhor deveria ser consagrado, ser dado a Deus, tá? Como manifestando a prioridade que Deus tem aí na vida da pessoa. Então ela dava o melhor dela para Deus. Então a gordura era toda a gordura era queimada. Ninguém pegava nenhuma parte da gordura do animal para ele. Toda era queimada no altar, tá? Os rins era onde se dizia
os rins era a sede das emoções, de acordo com a linha de raciocínio dos povos pagãos daquela época, juntamente com o fígado, que servia dentro da cultura pagã para prever, para premonições, para prever o futuro, tá? Então, quando se entregavam os rins e o fígado, a comunidade de Israel estava manifestando uma dependência, uma confiança absoluta em Deus, porque Deus controla o destino, Deus sabe o futuro. Eles não precisavam usar de artifícios ocultos de bruxaria e feitiçaria, que era o que acontecia nos povos pagãos, para querer prever alguma coisa, porque Deus governava a vida deles, tá? E eles tinham que descansar no Senhor, e Deus iria guardar o coração, suas emoções e tudo mais. Então Deus requereu essas partes, porque a gordura era o melhor, e os outros 2 órgãos eram usados para bruxaria e para feitiçaria. Então, e o povo doava como manifestação de dependência e confiança nesse Deus ao qual elas estavam servindo e adoravam, tá? Juarez, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Tax Preto, Deus abençoe. Marli, Luiz, Dani, cada um de vocês, Fabrícia, cada um de vocês, Robon, Deus abençoe a vida de vocês, estou passando por aí, tá? Então, você vai ver que Deus requer em alguns tipos de sacrifícios esses órgãos, né, essas partes do animal por causa disso, ok? Vamos dar continuidade aqui. Verso 11. Porém a carne e o couro queimarão com fogo fora do arraial. Então nem todo animal era queimado no altar ali de holocausto. Depois degolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram sangue, e ele aspergiu este sangue sobre o altar em redor. Ele usou para isso um carneiro, né? Foi o que ele pediu lá em cima. Para Arão teria que usar um bezerro para expiação de pecado e um carneiro para o holocausto. Está lá no verso 2. Então quando a gente chega aqui no verso 12, ele fala que degolou o holocausto, mas não fala o que é. É o carneiro que ele pediu para separar lá em cima, no verso 2, tá? Então ele degola o carneiro e os filhos de Arão lhe entregam sangue e ele asperge o sangue ao redor do altar. O que é o altar de sacrifício? O altar de sacrifício... Opa, cadê? O altar de sacrifício eu tenho aqui para te mostrar, né? Eu mostrei ontem, vou mostrar aqui de novo. O altar de sacrifício é isso aí, tá? As pontas aí onde tinha que colocar, pingar o sangue, são essas pontas aí nas quinas do quadrado aí, tá? Nos ângulos retos aí do quadrado, tá bom? Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça e queimou sobre o altar. E lavou a frechura e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo. Então agora começa a oferta pelo povo. Então o bezerro e o carneiro eram em prol de Arão, porque ele era o sumo sacerdote e ele estava fazendo aquele sacrifício pela primeira vez. E agora ele iria interceder pelo povo. Uma vez santificado, purificado pelos sacrifícios que ele fez em prol dele, agora ele iria apresentar os sacrifícios do povo, que ele pediu que o povo trouxesse. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode de expiação do pecado. Geralmente não era um bode que era usado. Se a gente voltar lá em Levítico capítulo 4, se era usado um novilho, ou então um bezerro, né? Assim como Arão usou um bezerro, geralmente seria usado um bezerro aqui de novo. Mas, pela primeira vez ali, naquele primeiro momento, no primeiro sacrifício sendo feito pelo sumo sacerdote ali, o primeiro feito no templo, Deus exigiu um bode no lugar do novilho, tá? Possivelmente fazendo a alusão àquele bode expiatório que vai ser usado no dia da expiação, que a gente não leu ainda, tá lá na frente, mas era o dia onde reunia-se todo Israel e Arão entrava no lugar santíssimo ali perante Deus para poder expiar todo o pecado que havia se acumulado no templo durante um ano, tá? Então aqui neste primeiro momento ele não pediu
ele não pediu um novilho, mas possivelmente a utilização do bode aponta para o dia da expiação, que ainda vai ser ensinado, né? A gente está no capítulo 9, essa orientação ainda não foi passada para eles. À medida que a gente estiver lendo aí os capítulos, nós vamos chegar neste momento aí, tá bom? Então, ele pede o bode, que era pelo povo, e o degolou e o preparou para a expiação do pecado, como o primeiro, tá vendo? O primeiro sacrifício feito, ali em prol do povo. Verso 16, fez também chegar o holocausto. Qual era o holocausto do povo? Do povo, lá no verso 3, ele pede o bode para expiação do pecado e pede um bezerro e um cordeiro para o holocausto. Então ele vai matar 2 animais para o holocausto. E faz também chegar o holocausto e ofereceu segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, a oferta de alimentos, a oferta de cereal. É tudo a mesma coisa, tá? A gente estudou essa oferta no capítulo 2 de Levítico. Nós estamos no capítulo 9, né? Algumas lives aí no passado. A gente estudou aí o capítulo 2, que fala só sobre a oferta de manjares, tá? E fez chegar a oferta de alimentos e a sua mão se encheu, porque era assim que se fazia. Ele vinha com cereal ali, o melhor da farinha, misturada com azeite, e o sacerdote pegava um punhado daquela oferta e jogava no altar para ser queimada, e o restante da oferta ficava com o sacerdote, tá? Servia para alimentação ali, para a provisão, o sustento dos levitas, né? Que não plantavam e nem cuidavam de gado, tá? A comida deles vinha das ofertas que eram dadas ali no templo, ok? O que mostra que nos dias de hoje, todo aquele que Deus separa para sacerdócio, todo aquele que Deus usa para ensinar as coisas espirituais, é de responsabilidade daqueles que estão recebendo prover o sustento daqueles que Deus tem separado única e exclusivamente para o ministério dele. E é por isso que a gente sustenta pastor, missionário, evangelista, e aí vai. É lícito sustentar essas pessoas que nos dão as coisas, né? São responsáveis, instrumentos usados por Deus para nos dar as coisas espirituais que nos conduzem para a eternidade, tá? E Deus faz isso desde o Antigo Testamento. Vamos voltar para cá. Verso 18, verso 17, né? E fez chegar a oferta de alimentos, que é a oferta de cereal, e a sua mão encheu dela e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Verso 18, depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico. O boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue e ele aspergiu sobre o altar, em redor do altar. Verso 19, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre a frechura, os rins, o fígado, então, a gordura, os rins, o fígado, e puseram a gordura sobre os peitos e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés havia ordenado. Os peitos pertenciam a Arão por direito, tá? Nesse tipo de sacrifício. E a espádua direita ficava para o sacerdote que tinha ministrado ali o sacrifício. Como Arão mesmo era quem estava fazendo o sacrifício, ele ficou tanto com o peito, a parte do peito do animal, quanto com a espádua, porque ele mesmo era quem estava ministrando ali o sacrifício e colocando as coisas em ordem dentro desse altar aí que você está vendo aí, esse quadrado que ficava ali no chão. Ele ficava sobre uma rampa, tá? O altar de sacrifício ficava em cima de uma rampa de 1,5 metro mais ou menos de altura. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo aí a rampa? Tinha uma rampazinha e aí o altar ficava ali em cima, tá? Verso 22. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou. Depois de ter consagrado ele mesmo,
depois de ter consagrado o povo, né, feito sacrifícios em prol do próprio pecado, em prol do pecado do povo, ter feito sacrifícios aí de adoração, de comunhão, de dependência a Deus. Aqui foram feitos 4 tipos, são 5, né, os tipos de sacrifícios que Deus passou aí, do capítulo 1 ao capítulo 5. Holocausto, oferta de manjar, sacrifício pacífico, oferta pela culpa e oferta pelo pecado, tá? Só não foi feito aqui ofertas ou sacrifício pela culpa, tá? Que era aquele tipo de sacrifício que era feito quando uma pessoa enganava outra ou mentia, tá? Somente esse tipo de sacrifício não foi feito aqui nesse primeiro dia. Os outros 4 foram, tá? Só ficou faltando um que não foi feito, tá? Então, Arão já tinha sido consagrado. Arão recebeu e fez o sacrifício em prol do povo. O povo tinha sido consagrado. Então, no final, Arão ali abençoou o povo depois de ter sacrificado todos esses animais perante o Senhor. E aí ele desceu justamente porque ele estava lá em cima nessa rampinha, né? Nessa rampinha. Aí ele desceu havendo feito a expiação do pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Verso 23, então entraram Moisés e Arão dentro da tenda. A tenda é justamente esse local aí retangular, tá? Ele desceu do altar e entrou com Moisés lá dentro, onde tem o lugar santo e o lugar santíssimo, possivelmente para comparecer perante a Deus lá dentro, né? Depois saíram. Se eles conseguiram sair vivos, é porque Deus recebeu com bons olhos, de bom grado, como cheiro suave, todos os sacrifícios que foram feitos ali. E aí, na hora que eles saíram, eles abençoaram novamente o povo. O povo viu eles saindo e novamente agora eles abençoam o povo. E aí termina o verso 23 dizendo que a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Deus manifestou a sua glória depois deles receberem a sua bênção. E da sua glória, que manifestou ali, da glória de Deus, né? Deus enviou fogo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor, da sua glória ali, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram, ficaram felizes e caíram sobre suas faces, de joelho, com o rosto em terra, adorando a Deus, por ele ter manifestado a sua glória e seu poder e ter aceito todo o sacrifício, tá? Então o fogo que acendeu o altar veio do próprio Deus, da glória de Deus. É por isso que Deus não permitia que o fogo do altar se apagasse, tá? Durante toda a madrugada, enquanto o povo de Israel estava dormindo, os sacerdotes faziam sacrifícios em prol deles mesmos, para manter o fogo aceso, porque aquele fogo que estava lá provinha de Deus, do primeiro sacrifício que foi feito na inauguração dos sacrifícios no templo. O fogo primário veio do próprio Senhor, tá? E aí é por isso que eles tinham que conservar o fogo ali, porque esse fogo não era um fogo qualquer, era o fogo consumidor aí, purificador de Deus, tá? Era uma chama sagrada nesse sentido, tá? A Bíblia retrata em vários locais o fogo como algo especial e purificador da parte de Deus. Quando a gente vê João Batista falando a respeito de Jesus, né, ele fala que ele veio para batizar com água, mas viria aquele que batizaria com Espírito Santo e com fogo, né? Quando você chega lá no Pentecostes, quando é derramado ali o revestimento de poder da parte de Deus, a gente vê que o Espírito Santo desce como línguas de fogo e entra dentro das pessoas, tá? Então, fogo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o fogo é usado como uma referência à santificação, tá? A purificação. A Deus está aí separando aí e capacitando sobrenaturalmente aí as pessoas para servi-lo, tá? Amém? Louvado seja a Deus. E aqui a gente percebe que o povo recebeu, ficou alegre e se
submeteu, se humilhou, reconhecendo a soberania de Deus naquele momento ali de manifestação de poder, de glória sobrenatural diante deles ali, tá? Você tem vivido dessa maneira? Tem reconhecido Deus? Tem se submetido? Tem se alegrado nele? Tem abaixado a cabeça? Tem adorado ao Senhor? Reconhecido ele em seus caminhos, em sua vida? E aí? Me fala aí a respeito. Deixa eu ver. E aqui termina o capítulo 9, viu, gente? Deixa eu ver aqui quem foi que entrou. Podem colocar aí seus pedidos de oração. Minha esposa passou por aqui. A irmã dela. Acho que não deve estar por aí mais não. Rosiane, seja bem-vinda. Marco, Rose, Doris, Luzi, Fabiana. Dai só tá passando corrida aqui, né, Dai? Tem que chegar mais cedo. Cláudia, Expedito, Patrícia, sumida. Sumara, Lois. E aí, Lois? Pecado, Holocausto, Pacífica, Manjares, só para recordar. Justamente, são esses 4 que foram feitos aí, né, Elísio? Flávia, Perini, Diego, Robson, Andréia. Sacrifícios aceitos. Amém. Sul, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A aprovação de Deus é vista em fogo que saiu de diante do próprio Senhor. Essa exibição milagrosa da presença do nosso Deus fez lembrar do confronto. Eu também lembrei disso, só que eu acabei não comentando aqui, né? Eu lembrei quando estava lendo mais cedo, né? Lembrar do confronto de Elias e os falsos profetas de Baal, né? A gente vê, se eu não me engano, em Jó. Deixa eu olhar aqui. Em Jó, se não me falha a memória, deixa eu encontrar Jó aqui. A letrinha tá pequena, vou acender um pouco a luz aqui mais. Tá. Deixa eu ver se eu acho. Lá em Jó, capítulo 1, verso 16, fala assim: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, tá? Tá lá no verso 16. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a notícia, tá bom? Quando ele fala fogo de Deus, a gente que já sabe o contexto da história, aí, a gente sabe que esse fogo não veio de Deus. Esse fogo aí veio do inimigo, que pediu autorização para pôr à prova a fé de Jó, e Deus permitiu que ele fizesse qualquer coisa, menos tocasse em Jó. E aí o cara que trouxe a notícia achou que o fogo tinha descido de Deus, mas o fogo desceu, foi Satanás que mandou o fogo. Quando a gente vê a luta ali entre Elias e os profetas de Baal ali, e eles tendo que orar ali pedindo para o Deus dele, Baal, que é um demônio, enviasse fogo para consumir a oferta dele, e não cai fogo nenhum do céu. Não cai porque Deus não permitiu, tá? Satanás e o diabo e os demônios só fazem aquilo que Deus deixa. Se Deus não deixar, não faz nada. Deus é soberano, Deus governa. O diabo é o diabo de Deus. É como se fosse um vira-latazinho, né? Não é nem pitbull, não. Um vira-latazinho na coleira ali, fazendo aquilo que Deus permite fazer. Aquilo que Deus não permite fazer, ele não faz. Não faz. Não tem poder para isso, tá? E aí, você vê que ele usou de fogo para poder destruir as ovelhas de Jó, mas lá no confronto com Baal não caiu nenhuma faísca de nada, nenhum fósforozinho se acendeu. Mas quando Elias orou para cair fogo do céu, o fogo realmente desceu do céu e consumiu todo o sacrifício que havia ali, né? Então, para vocês perceberem que quem comanda e quem governa e quem faz tudo é o nosso Deus, à medida do projeto e do propósito que ele tem, tá? Amém? Vamos colocar aí os pedidos de oração. André colocou: oremos
por Priscila, oração por Priscila. Elise colocou: oremos uns pelos outros, em especial em favor da família. E hoje também pelo nível da minha mãezinha. Oh, glória a Deus, amém. Diferente com Sodoma e Gomorra, onde Deus entrou em cena. Justamente. Entrou em cena e mandou fogo. O fogo consumidor, realmente, o perigoso é aquele que vem de Deus, tá? Não brinquem com Deus, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é o que está escrito lá em Hebreus 11:31. Vamos aí orar, agradecendo a Deus por mais essa live, tá? Lembrando vocês que amanhã, quinta-feira, não temos live. Vamos voltar na segunda-feira, tá? As lives aqui no perfil agora acontecem segunda, terça e quarta. E na segunda-feira nós vamos dar continuidade à leitura que nós estamos fazendo, que é Levítico capítulo 10. Então leia já Levítico capítulo 10 e espere a segunda-feira para que a gente possa ler junto. Estamos lendo devagar, com cuidado, tá? Mas estamos lendo. E à medida do possível e da oportunidade, a gente vai conseguir terminar essa Bíblia aqui no perfil, tendo lido toda ela da forma que a gente está fazendo aqui. Um capítulo por dia, meditando e tirando aí as aplicações, os ensinamentos para a nossa vida. Amém? André colocou aqui que Deus continue cuidando da sua mãe e estendendo as suas mãos poderosas sobre todos vocês. Parabéns para ela. Oremos pelo casamento da minha filha, Bárbara, né, Juarez? Vai casar. Amém. Vamos estar orando. Vamos orar então, gente. E oremos uns pelos outros, tá? Apresenta a minha vida aí, o ministério que Deus tem sobre mim, que Ele venha estar trazendo no tempo oportuno, segundo o projeto e a vontade dEle. Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, vemos lhe agradecer, Deus, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais um capítulo lido aí da Tua Palavra, que nós vemos ter o temor e o tremor de buscarmos nos submeter ao Senhor, sermos obedientes, submissos e reconhecermos o quão grande e maravilhoso sacrifício o Senhor fez por nós através de Cristo Jesus ali na cruz. Sabemos que todos esses sacrifícios que o Senhor colocou ali no Antigo Testamento, todos eles eram sombra, todos eles apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Que as pessoas possam perceber, entender e compreender este contexto, para que possam ser gratas, ó Pai, por aquilo que você fez em Cristo Jesus por nós. A Tua palavra nos diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor deu o seu Filho em sacrifício para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber a vida eterna, a vida que era dele, pudesse ser concedida a cada um de nós por meio do arrependimento e fé, entrega completa e total ao senhorio dele. Então, que o Senhor vá trabalhando assim nos nossos corações e nos corações daqueles que ainda não compreenderam a mensagem do Evangelho, que haja arrependimento, haja renúncia, haja entrega, que o Senhor venha fazer a transformação necessária em nossas vidas para que possamos ser bons testemunhas, possamos dar bom exemplo, possamos viver de maneira a apontar para Cristo e assim despertar aquelas pessoas que ainda se encontram em trevas, Deus, perdidas, presas e escravizadas ao pecado, consequentemente também ao diabo. Que o Senhor venha ter misericórdia e venha nos capacitar para que através de nós, através da tua ação, através de nós, do teu Santo Espírito, elas venham ser libertas do poder do maligno e venham ter oportunidade de arrependimento e ter um encontro assim pessoal com Cristo Jesus. Quero lhe apresentar os pedidos que aqui foram feitos ao Senhor. André intercede aí por Priscila. O Senhor sabe o contexto dela, o que ela passa, o que ela vive, as suas necessidades. Então que o Senhor vai entrando em providência, Pai, e tranquilizando ali ao comando todo o contexto e dando estrutura espiritual e emocional para André exercer o ministério aí que o Senhor concedeu para ela, Senhor. Que o Senhor venha estar capacitando a tua serva a dar o seu melhor, a demonstrar este amor ágape sacrificial que só exalta e glorifica o teu santo nome. Capacita aí tua serva, Senhor. Toma em tuas mãos aí a vida de Elísio. O Senhor sabe do contexto, a necessidade dele. Que o Senhor venha tomar em tuas mãos a mãe dele, Senhor, que completa anos.
e que também necessita compreender a necessidade de Cristo Jesus sobre sua vida, Deus. Não que o Senhor vá trabalhando ali na família, nos irmãos, na irmã, em todos ali, para que eles possam ter a oportunidade de ter esse encontro pessoal com Cristo. Quero apresentar a vida de Juarez, que o Senhor venha estar capacitando teu servo a perseverar em meio aos desertos que está vivendo, que o Senhor venha lhe dar discernimento, sabedoria, para que ele possa permanecer carregando a cruz, dependendo, confiando e descansando assim na sua soberania, na sua providência no tempo oportuno. Enquanto isso, o Senhor vá aperfeiçoando o teu servo, vá aprimorando aí, vá revelando aquilo que o Senhor quer que ele mude e que ele dê lugar, Senhor, para a transformação, para que aquilo que seja bom, agradável, perfeito venha à existência no tempo oportuno. Ele apresentou aí o casamento da filha, que irá ocorrer daqui a algumas semanas, que o Senhor venha estar abençoando ali a Bárbara e o Cleison, que o Senhor venha estar abençoando os dois ali, Senhor, preparando para a união aí, para essa nova família que irá ser formada, que ela venha ter sabedoria e ele também, para que possa ter uma família abençoada, construída aí sobre o alicerce que é a tua palavra, tendo o Senhor aí como um parâmetro, Deus. Que o Senhor vai se abençoando este casal. Quero lhe apresentar aí a vida de Patrícia, a mudança que ela fez, o contexto de vida que ela está passando agora, que o Senhor venha estar abençoando. Ela pediu que nós orássemos em prol de irmãos em Cristo que precisam amadurecer, crescer, ter melhor discernimento. Então que o Senhor vá agindo, Senhor, abençoando aí esses irmãos, lhes dando aí essa visão de águia, lhes despertando espiritualmente, lhes capacitando a amadurecer. Vai aperfeiçoando aí também a tua serva para ter misericórdia, ser longânimo enquanto as coisas não acontecem. Deus, quer lhe apresentar a minha vida, a vida da minha esposa, da minha filha, o meu sogro, minha sogra, os meus pais, a igreja, o pastor, os ministérios, o pequeno grupo, os líderes de pequeno grupo, as pessoas que o Senhor tem colocado em nossos pequenos grupos. Ó Deus, venho rogar que o Senhor venha assim usar do teu poder, da tua misericórdia e fazer os milagres necessários para que as pessoas venham ser salvas e possamos ser melhores instrumentos em tuas mãos na propagação do Evangelho. Toma aí em tuas mãos este perfil, este momento de leitura da Bíblia, que o Senhor venha trazendo para cá aquelas pessoas que o Senhor quer que caminhem conosco, lendo a tua palavra, para que essas pessoas possam, juntamente conosco, aprender mais, amadurecer mais e se tornar um instrumento melhor em tuas mãos aí na propagação das verdades contidas na tua palavra. Vá sim, Senhor, fazendo o teu projeto, o teu plano. Eis-me aqui, envie-me a mim, me capacita, me direciona. Por favor, me guie, não me permita tomar as decisões sozinho. A possibilidade de errar é muito grande. Que o Senhor venha me guiar pela mão e quem sabe deixar apenas uma estrada, um caminho, sem bifurcações, para que eu só tenha que passar, Deus, sem precisar ter oportunidade de escolha, para que eu venha fazer sempre a sua vontade. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa live, obrigado pelas pessoas que estiveram aqui. Vai assim nos abençoando, nos dando o restante de noite abençoado na tua presença. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente? Amém? Patrícia falou que oro para que eu não perca a hora. Aí é complicado, né, Patrícia? Aí é complicado. Coloca o alarme no celular, essas coisas, não precisa de oração. Oh, é verdade. Que ele lhe conduza sempre, irmão James. Amém. Diz, seja bem-vinda. Magna, seja bem-vinda. Amém. Abençoe seu ministério. Ai, ai. Amém, glória a Deus. Até segunda, turma. Gente, até segunda-feira, viu? Que Deus venha abençoar a vida de vocês, tá? E na segunda-feira que vem, nós vamos dar continuidade com Levítico, capítulo 10. Então você vai ter aí quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias para ler o capítulo 10 de Levítico. Não é possível que você não vai conseguir fazer isso, tá? E aí 9h30 aqui, na segunda-feira, estejam todos aí conosco, para que a gente possa ler junto e aprender junto aí mais da palavra de Deus, tá? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, lhes dê um final de semana abençoado na presença dele e nos vemos aqui na segunda-feira. E durante aí os dias, quinta, sexta, sábado, eu sempre coloco reels aí e alguma coisa nos stories, então fique ligado. Lá na comunidade, na bio na comunidade,
Eu coloco os Reels que eu posto, eu coloco lá para você fazer download e compartilhar no grupo da família, no grupo da igreja. Então pega os vídeos que estão lá na comunidade e compartilha, gente, tá? Coloca no status do seu zap, coloca no Reel, no seu perfil. Pode usar lá, não tem problema não. Compartilha para os irmãos na igreja, tá? Tudo que eu faço ali, eu coloco é para ser usado. Não é para ficar aqui no perfil, não é para pegar e ser compartilhado, viu? Então, usem aí e abusem aí dos vídeos que estão lá na comunidade, tá bom? Todo novo eu coloco lá. Então, Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. E nos vemos aqui durante a semana através dos stories aí, dos Reels. E na segunda-feira, ao vivo, no Sola Escritura, no Levítico capítulo 10, na segunda-feira. Amém, Andréia? Pronto. Faz isso, gente. Coloca aí no grupo da igreja. Pega lá, faz o download, coloca lá no grupo da família, né? Faz a sua parte, gente. Aproveite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Um grande abraço. Fui!